conversar com o coordenador executivo da articulação do semiárido brasileiro, Alexandre Pires. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Alexandre, o jornal Valor Econômico da segunda-feira mostrou, por meio de uma reportagem de João Valadares, que depois de entregar 30.500 cisternas em 2019, apenas 8.300 foram concluídas em 2020, né? Devendo cair para 6.000 em 2021, nos cálculos do Ministério da Cidadania. A gente sabe que a articulação do semiárido sempre foi uma parceira, né, do governo federal no programa de instalação de cisternas, e queria saber como é que você vê esse decréscimo do investimento nesse programa nos últimos anos e agora, né, chegando a uma situação de quase paralisação em relação a ele. Então, Glauco, na verdade a gente vê com muita preocupação. Desde o início desse governo, a ASA tem buscado estabelecer um diálogo, como fizemos com todos os outros governos, né, com o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, com o governo do Michel Temer. Também tentamos fazer com esse governo, mas não tivemos sucesso. A gente até conseguiu algumas agendas com alguns representantes do governo no início, em 2019, mas depois se encerraram esses diálogos, esses canais de diálogo, e a gente ficou sem interlocução para dentro do governo, inclusive para pensar o desdobramento do programa. Como você bem falou, a ASA sempre foi uma parceira importante do governo na implementação dessa tecnologia, que já chegou aí a mais de 1.200.000 cisternas instaladas nas casas das famílias agricultoras no semiárido brasileiro, né, em todo o semiárido. E existe ainda uma demanda de 350.000 famílias que a gente estima, juntamente com as comunidades locais, que ainda precisariam dessas tecnologias para ter acesso a uma fonte de água potável, né? Água que é fundamental, e eu acho que é fundamental, sobretudo, para essa agenda da segurança alimentar, da alimentação saudável. Esse orçamento de 2021 previsto pelo governo, ele é menor do que o orçamento de 2006, que foi o segundo ano quando a gente teve orçamento previsto no Orçamento Geral da União, para o programa de cisternas, o que é muito preocupante, porque um programa que tem a magnitude e a envergadura e o impacto social, ambiental e econômico que tem o programa de cisternas, é lamentável que o governo não dê prioridade a ele. Agora, são 3 tipos de cisternas, né? É uma para consumo humano, outra também de produção. A gente tem aí as escolares, né? Eu queria que você falasse a respeito de como funciona esse sistema e qual a importância para as pessoas que acabam tendo acesso a ele, Alexandre. Então, Glauco, na verdade acho que essa pergunta é muito interessante porque ela ajuda a gente a rememorar um pouco qual é a imagem que a gente tem desse território do Nordeste, do semiárido brasileiro, que é sempre o lugar das pessoas famintas, das pessoas sem água, de um chão rachado e de uma caveira de gado, de vaca, né, no chão dos solos rachados do semiárido. E eu acho que a gente, ao longo desses últimos anos, toda a ação da ASA, com governos comprometidos com a agenda da convivência com o semiárido, a gente conseguiu mostrar uma outra fisionomia, construir uma outra cara para o semiárido. E essa outra fisionomia a qual me refiro, ela tem uma relação muito direta com o direito da população do semiárido ter acesso à água potável na porta de casa. E o programa de cisternas assegurou isso. Ou seja, a gente inicialmente, em 1999, lançamos o programa 1 milhão de cisternas rurais, que é esse que nós chegamos aí na casa do 1.200.000 no ano de 2016. Em 2008, e aí essa água, ela capta a água do telhado das casas, das famílias, a água das chuvas, e armazena nesse reservatório, na cisterna, que tem capacidade para 16 mil litros de água. E essa água é usada, sobretudo, para cozinhar e para beber, porque é uma água limpa, uma água pura das chuvas. As famílias também cuidam dessa água, usando o hipoclorito e seguindo as recomendações da vigilância sanitária dos estados e dos municípios. E tem várias pesquisas que mostram o impacto que o acesso a essa água gerou para redução da mortalidade infantil na região do Nordeste, do semiárido, a melhoria da qualidade de vida das mulheres, sobretudo,
porque são as mulheres as principais responsáveis pelo abastecimento de água doméstico, né, para as atividades domésticas, e também o impacto ambiental que o programa de cisterna gera positivamente, né, para a redução dos processos de desertificação, na medida em que as famílias são capacitadas e orientadas sobre a boa gestão dos recursos naturais. Depois a gente implementou, percebendo que essa iniciativa já era uma iniciativa bastante consolidada. Em 2008, a ASA propôs e dialogou e construiu com o governo federal o programa P1+2, que é Uma Terra e Duas Águas, que é a tecnologia de água para a produção de alimentos. Aí são várias tecnologias que captam água, entre elas a cisterna calçadão, a barragem subterrânea, a cisterna de enxurrada, que captam água das chuvas também, e essa água é utilizada, sobretudo, para a produção de alimentos. E aqui cabe, Glauco, uma informação importante, que a gente chegou aí na casa das 200 mil famílias com acesso a essa tecnologia de água para a produção de alimentos, embora exista aí uma demanda de aproximadamente 800 mil famílias que não têm uma fonte de água para produzir o básico de alimentos para a sua família. E nessas 200 mil famílias que a gente já conseguiu chegar com o programa, a gente já percebe o impacto que essa fonte de água gera na produção de alimentos e na segurança alimentar dessas famílias do semiárido. Então, o programa ele vai buscando atender o máximo possível construir o máximo possível de fontes de água que deixe cada vez mais essas famílias autônomas e com um grau de segurança, de sustentabilidade hídrica capaz de gerar toda uma autoestima e uma possibilidade dessas famílias terem um pouco mais de dignidade, vivendo na zona rural, produzindo alimentos, conservando as nossas sementes crioulas e produzindo alimento para as populações, sobretudo para as populações urbanas. Acho que isso é um aspecto bastante relevante, sobretudo no momento em que a gente vive no Brasil, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, com milhares de pessoas em situação de rua, com o Auxílio Brasil que chega aí excluindo aproximadamente 300 milhões de pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial e o Bolsa Família, e o governo gera aí uma ideia de um programa Auxílio Brasil que, na verdade, maqueia uma lógica excluindo as pessoas. Só na região nordeste do Brasil são aproximadamente 6 milhões de pessoas que estão ficando de fora do Auxílio Brasil, né, nessa lógica que o governo está implementando. Bom, a outra iniciativa é o programa Cisterna nas Escolas, que foi uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, ainda na época da ministra Tereza Campelo, com o Ministério da Educação e a ASA, para que a gente pudesse instalar cisternas de captação também de água das chuvas, e essa água serviria para o funcionamento das atividades escolares. Porque nós identificamos, sobretudo o Ministério da Educação naquele momento, que muitas escolas no semiárido, as crianças, os adolescentes tinham limitações do ponto de vista dos dias eletivos, né, dos dias de aula nas escolas. E quando se foi buscar a razão por que era que as escolas estavam fechadas, tinham dias reduzidos de aula para as crianças e adolescentes, se descobriu que as escolas não tinham fontes de água. Então, as escolas não podiam funcionar para a elaboração dos alimentos das crianças, para o funcionamento dos banheiros e para as atividades de higiene da escola de um modo geral. Então, a gente desencadeou aí a construção nessa relação de parceria importante e primorosa para nós entre sociedade e governo, e criamos o programa Cisternas Escolares, né? Cisternas nas Escolas, que garante essa tecnologia aí, mais de 7 mil escolas que foram beneficiadas até o momento, garantindo água para o funcionamento da educação nas escolas rurais do semiárido. Alexandre, é muito importante essa sua explicação, porque mostra como o programa de cisternas ele funciona de uma forma integrada com diversos setores ali do governo e também intersetorial.
porque garante a autonomia econômica das famílias, mas também existem questões que se relacionam, por exemplo, com o meio ambiente, como você falou, uma orientação em relação à gestão hídrica, também acaba aí diminuindo a evasão escolar por conta do fornecimento de água para as escolas. Então é algo até que você estava falando, eu me lembrando muito da tecnologia do Bolsa Família, que também funciona do mesmo modo, né? Funcionava, infelizmente, que era uma questão que integrava acesso à saúde, acesso à educação. Então é importante destacar esses aspectos, porque não é simplesmente chegar lá e instalar a cisterna. Existe toda uma tecnologia, toda uma metodologia, estratégias diferentes para garantir a autonomia dessas pessoas, inclusive alavancar o desenvolvimento social dos locais onde são instaladas as cisternas. Pois a gente sempre traz um aspecto que eu acho que ele é muito relevante nessa tua problematização, que é entender que o programa de cisternas ele é um programa que tem um impacto social, sem sombra de dúvidas, muito grande na vida das pessoas, e aí eu destaco mais uma vez, na vida das crianças, na vida das mulheres, na vida das pessoas idosas, né, na região, mas o programa ele impacta, sobretudo, também a dimensão econômica dos territórios. Você imagina que a construção dessas cisternas, todo o material de construção, ele foi comprado nos armazéns de construção dos pequenos municípios ou dos municípios de médio porte, dos territórios onde as tecnologias foram construídas, gerando emprego, gerando mão de obra, melhorando, né, e injetando uma economia, dinamizando as economias dos territórios. Eu acho que isso é um aspecto do programa de cisternas que muitas vezes tem pouca visibilidade diante das questões que a gente muitas vezes aborda, né? E, ao mesmo tempo, são vários os relatos de pessoas, inclusive de mulheres adultas, que, ao terem acesso a essa fonte de água na porta de casa, tiveram mais tempo para se dedicar a dimensões da vida pessoal, da vida privada, né? Como, por exemplo, estudar. Muitas pessoas, crianças, sobretudo mulheres, jovens e adultas, sempre dedicaram um tempo muito largo do dia para buscar água, para abastecer a casa com as atividades, para as atividades domésticas. Então, a água na porta de casa gerou também para as pessoas um tempo maior, e esse tempo normalmente é dedicado às atividades de participação da vida comunitária, de voltar a estudar, da oportunidade de voltar a estudar, porque agora tem mais tempo para estudar. Só para você ter uma ideia, a ASA, junto com as universidades, as instituições de pesquisa, que nos ajudaram muito, sobre no início, mas também até hoje, com a implementação do programa de cisternas, a gente identificou que, por ano, uma pessoa poderia gastar, sobretudo as mulheres, poderiam gastar em média 40 dias em um ano, somente com o tempo de buscar água, né? Então, esse tempo, esses 40 dias anuais, eles acabam agora tendo a oportunidade de fazer outras coisas, sobretudo de estudar, de participar da vida comunitária e ter também um pouco de tranquilidade, de lazer e de descanso, né? Agora, diante dessa inação, né, dessa redução de orçamento por parte do governo federal, a ASA tem procurado outros tipos de parceria para voltar a implementar esse programa de cisternas? Quer dizer, no começo do ano, inclusive, existiam aí algumas conversas com o consórcio do Nordeste, né, dos governadores da região. Como que está o andamento dessas conversas, Alexandre? Então, Glauco, a gente conseguiu, exato, o fato da gente não ter mais essa interlocução com o governo, eu acho que aqui é importante a gente dizer que a APOMC, que é a Associação Programa 1 Milhão de Cisternas, tem um contrato com o Ministério da Cidadania, da ordem de pouco mais de 40 milhões de reais para a implementação de cisternas. Esse contrato, ele existe, esse termo termo de cooperação, ele existe desde o ano de 2019, que foi assinado, mas, lamentavelmente, o governo não criou as condições, nem os repasses suficientes de recursos para que a gente conseguisse implementar o programa, né? Ou seja, há uma escassez de recursos, mas há também um movimento de esvaziamento da gestão do programa de cisternas.
Então, a APOMC hoje está com esse termo de colaboração assinado com o governo, com parte dos recursos em conta, mas insuficientes para que a gente consiga retomar a implementação do programa de cisternas. Então, acho que isso é importante a gente registrar, porque é recurso público que está parado pela ineficiência e a dificuldade que o governo de prioridade, a gente poderia dizer, para a implementação do programa. Então, a ASA buscou dialogar com outros setores, com outros agentes públicos, um deles foi o Consórcio Nordeste, governadores, construímos um termo de cooperação técnica, e esse termo de cooperação técnica é para a criação de uma campanha, que ela já está no ar, é a campanha Tenho Sede, tenhosede.org.br. Os ouvintes, as pessoas que nos assistem pela TVT também podem acessar esse site tenhosede.org.br e conhecer um pouco mais sobre essa campanha. Então, a campanha tem 2 movimentos. Um primeiro movimento é de doação voluntária, independente de onde a pessoa esteja no Brasil, ela pode se tornar um doador de recursos mensais, e essa doação vai chegar para que a gente possa retomar o programa, instalar as cisternas, e tem todo um regramento de prestação de contas desses recursos doados de forma privada. Um outro aspecto da campanha, que aí tem uma força muito grande para a gente, do consórcio de governadores do Nordeste, que é uma parceria com as companhias de água e saneamento dos estados. A gente já firmou convênio com a CAGES, no Ceará, e com a Compesa, em Pernambuco. Então, essa campanha vai chegar para todos os usuários dos sistemas de água e esgoto dessas companhias de água, e as pessoas desses estados vão poder fazer uma doação na sua conta de água, e esses recursos serão destinados exclusivamente para a construção de cisternas. Ou seja, é a gente sensibilizar a sociedade para uma agenda urgente e necessária, que é de garantia do acesso à água para as populações rurais que ainda não têm essa tecnologia. A tecnologia das cisternas, seja água para o consumo humano, a gente alcançar aí a universalização de todas as pessoas com uma cisterna que garanta água para o consumo humano, e também as tecnologias de água para a produção, e fortalecer, sobretudo, toda a agenda em torno das sementes crioulas, das sementes agrícolas, que os agricultores guardam e semeiam, né, para a produção dos alimentos no período de inverno. Então, essa campanha está nos deixando muito felizes, porque a gente teve ganhou um presente de início da campanha, que foi a regravação da música Tenho Sede, de Dominguinhos e Anastácia. Ela foi regravada por Gilberto Gil, e que se tornou o nosso padrinho, né? O padrinho dessa campanha, e que nos alegra muito pelo compromisso que o Gilberto Gil tem tido, sobretudo com a sociedade brasileira de um modo geral. Não é à toa que ele foi agora eleito, né, membro da Academia Brasileira de Letras, e nos deixa muito orgulhoso de estar junto com ele nessa luta, né, em defesa do direito das pessoas terem água para beber, para cozinhar e para produzir alimentos saudáveis. O programa tá muito bem de padrinho, hein, Alexandre? Agora, só para Sim. só para gente concluir, eu queria que você falasse a respeito desse programa, que é um programa de referência. É importante que a gente ressalte isso, programa referência, que já foi premiado internacionalmente, mas mais que isso, além de tudo, em termos de políticas públicas, ele é um programa relativamente barato. Né? Ou seja, o retorno que ele tem em termos humanos, sociais e também econômicos, como você falou, porque acaba fomentando as economias locais, é muito grande, compensa bastante. Então é importante ressaltar isso também, né? A tecnologia envolvida, a tecnologia social envolvida no programa de cisternas, ela é de baixo custo e com alguma vontade política poderia ser um programa ainda muito maior do que é, né, Alexandre? Sim, as cisternas de 16 mil litros, que são essas tecnologias que captam água do telhado das casas, ela custa algo em torno de, em média, né, porque os preços variam de um estado para outro estado no Brasil, no Nordeste,
mas a média do valor de uma cisterna construída com todo o trabalho de capacitação, de orientação para as famílias agricultoras, custa algo em torno de R$ 4.600. Esses dados são dados de agosto de 2021, que podem ter sofrido aí alguma variação, mas é esse um pouco o valor médio que a gente tem do mês de agosto de 2021. A cisterna, que é maior, que tem uma estrutura maior, inclusive armazena até 52 mil litros de água, ela custa algo em torno de R$ 19 mil. Agora, você imagina que nós fazemos um cálculo que para a universalização dessas tecnologias, a gente chegar a 350 mil famílias com água para o consumo humano e chegar a 800 mil famílias com água para a produção de alimentos, né, gira algo em torno de 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais como investimento para esse território e o impacto que o programa tem na educação, na saúde das crianças, das mulheres, das pessoas idosas, o que esse recurso gera de empregos diretos e indiretos na implementação dessa iniciativa, esses 18 bilhões de reais para um PIB trilionário, como é o caso do PIB brasileiro, eu diria que é algo bastante possível, desde que se tenha decisão política, desde que se tenha vontade política para se fazer, que é o que aconteceu quando a gente conseguiu, lá em 2003, apresentar o programa ao presidente Lula e ele determinou a toda a sua equipe a prioridade para a implementação desse programa, dessa tecnologia. Então, quando se tem decisão e prioridade política, a gente consegue entender que um programa dessa natureza, ele tem um valor bastante importante para a sociedade brasileira, de um modo geral. Bom, obviamente que para que a gente consiga esse recurso das doações diretas é muito mais difícil. Então, é preciso, e a gente entende que é necessário que se tenha um investimento por parte do Estado. A gente sempre diz que as cisternas, elas são uma tecnologia social de baixo custo, de domínio popular, porque as pessoas são capacitadas para aprender a fazer e fazem junto. Então, elas ficam sob o domínio das pessoas, né, do conhecimento popular, e ela do ponto de vista da presença do Estado, do cuidado que o Estado, ela é muito barata, né, no que diz respeito à manutenção. Porque quem faz a manutenção da cisterna é a família, que a manutenção é fazer sempre uma limpeza, é fazer uma pintura para que a luz do sol não esquente a água que está dentro da cisterna. Então, o investimento para o Estado brasileiro é muito barato para o impacto social, econômico e ambiental que o programa gera. A cisterna é uma tecnologia que já foi adotada por vários países. A gente recebeu, durante vários anos aqui no Nordeste, pessoas e grupos, governos que vieram da região do Chaco, sobretudo do país da Argentina, grupos que vieram da América Central, que vieram de África, conhecer essa tecnologia, conhecer o método de trabalho, a forma como a gente desenvolveu essa relação que foi construída de diálogo entre a sociedade civil e o governo, exatamente para que esse mesmo modelo pudesse ser adaptado a essas outras regiões. E a gente já sabe, por exemplo, que na Argentina já chegaram aí mais de 2.000 cisternas construídas com recursos do governo argentino, inspirados nessa nossa forma de fazer, né? O José Graziano, que foi o ministro extraordinário do presidente Lula, logo no início do governo, né, extraordinário da Segurança Alimentar, era assim que se dizia o nome do ministério, depois passou a ser Ministério do Desenvolvimento Social. O José Graziano, quando estava como diretor-geral da FAO, né, em Roma, inspirou-se nessa nossa iniciativa, porque ele fez parte disso no início do governo do presidente Lula, e dialogou com vários países da região do Sahel africano, lançando o programa 1 milhão de cisternas no Sahel, entendendo que a premiação que esse programa teve, que a tecnologia teve, pela Organização das Nações Unidas, do combate à desertificação,
como política para o futuro, também era um recado muito importante para os governos, sobretudo nas regiões semiáridas do planeta, de que é preciso pensar em tecnologias acessíveis, de baixo custo e baixo impacto, mas que sejam eficientes na captação e no armazenamento de água para as populações desses territórios. Então, a gente entende que o programa deve ser ainda uma prioridade e a gente dialoga com os parlamentares na Câmara dos Deputados, no Senado, para que eles e elas também sejam nossos porta-vozes no diálogo com o governo para a retomada do programa o mais urgente possível. Só para concluir, a gente lembra aqui, para quem acompanha o Jornal Brasil Atual, que do orçamento de 32 milhões de reais para o Cisternas aprovado para 2021, o total de recursos empenhados chega a 500 mil, 1,5% da dotação orçamentária, e decorre de emendas parlamentares. Nada efetivamente foi gasto. E para efeito de comparação, só em 2021, o presidente Jair Bolsonaro já gastou 15 milhões e 200 mil reais até o início de novembro no cartão corporativo. Então é uma noção do que é prioridade para esse governo. Alexandre, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, e convido a todos, inclusive a você, aí, para se tornar um doador da nossa campanha tenhosede.org.br e divulgar aí para que a gente consiga chegar a mais pessoas com esse importante desafio do direito à água. Muito obrigado e bom dia a todos. Convite aceito, Alexandre. Conversamos aqui com o integrante da coordenação executiva da articulação do semiárido brasileiro, Alexandre Pires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.